Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para mais um Evangelho no Lar. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus os abençoe. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes neste Evangelho no Lar. Como habitualmente, para prepararmos a nossa mente, o ambiente na nossa casa e para sintonizarmos com a espiritualidade amiga, vamos escutar uma canção. Página 42, Rainha Santa. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, tua irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Bondosa amiga, que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto e pedir a Jesus. Aqui estamos, irmão amigo, reunidos em família para, em conjunto, fazermos o estudo e esclarecermos melhor para uma maior compreensão dos ensinamentos que nos deixaste. Que no lar de cada um de nós se sinta a tua presença. Porque, como disseste, se me amais, guardai os meus pensamentos. E nós queremos te amar, Senhor. E por isso queremos entender claramente o que nos quiseste ensinar. Permite, pois, que os benfeitores espirituais, os protetores das nossas casas, os nossos protetores pessoais, que pais e avós, nos ensinaram como sendo os nossos anjos da guarda, se façam aqui presentes. Que os nossos familiares que já partiram, se assim o desejarem e lhes for permitido, comunguem conosco neste nosso estudo do Evangelho. Que em conjunto possamos sentir a harmonia e a paz necessários para o entendimento dos ensinos que aqui trazemos hoje, para que eles sejam roteiro para as nossas vidas. Fica conosco, Mestre, e abençoa este nosso Evangelho. Que assim seja.
Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Os itens 1, 2 e 3. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. E estando reunidas todas as nações diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos preparei desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Precisei de teto e hospedaste-me. Estive nu e vestiste-me. Estive doente e visitaste-me. Estive preso e foste-me ver. Então os justos perguntar-lhe-ão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me alojastes. Estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe perguntarão também: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou sem alojamento, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te assistimos? Mas ele lhes respondeu: Em verdade, todas as vezes que faltastes a dar assistência a um desses mais pequenos, faltastes de dar-me a mim mesmo. Então, esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, um doutor da lei levantou-se e disse-lhe, para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Que lês nela? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondesse muito bem, faz isso e viverás. Mas este homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram e o cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote que descia pelo mesmo caminho apercebeu-se e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe azeite e vinho nas feridas e o tratou. E, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários que deu ao hospedeiro e disse-lhe: Trata muito bem deste homem, e tudo que desprenderes, a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões?
O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse-lhe Jesus, e faze o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume à caridade e à humildade, isto é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade. Ele a põe nitidamente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus dá sobre o juízo final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Aos homens como aquele a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais chocantes e capazes de impressionar, para melhor apreenderem o que dizia. Tinha mesmo de, quanto à forma, não se afastar muito das ideias recebidas, reservando sempre para o porvir a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade ao que espera o mal. Neste juízo que ele pergunta se substituiu esta ou aquela formalidade, se observou mais ou menos esta ou aquela prática exterior? Não. Inquire tão somente uma coisa, a prática da caridade, e pronuncia-se dizendo: vós que assististes os vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê do outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvesse outras que a substituíssem, ele as teria referido. Se ele coloca a caridade em primeiro lugar, é porque ela abarca implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Humanidade. Também tu lhe pertences, também fazes parte desse rebanho que o Senhor criou para a felicidade plena. É esse atributo em plenitude que deve ser considerado, porque se trata de adquirir até ao limite a bondade, compaixão pelas dores alheias, benevolência e caridade irrestrita, que farão de nós espelhos onde se refletirá Deus em sua plenitude de amor. O mundo desafia-nos a cada passo, nas suas atrações, nas suas belezas, nas suas dores, nas furnas tenebrosas,
na raiva e na revolta, na esperança e nas lutas fratricidas. Exercita mais e mais as virtudes que Deus te dá, para alimentar e multiplicar até ao infinito. E, um dia, como Jesus afirmou sem hesitação, poderás ser Deus em toda a plenitude, conseguindo grandes coisas como Jesus conseguiu, porque, seguramente, além de Deus, como ele teve, tê-lo-ás também. Somos humanidade, todos sem exceção, em marcha para ele. As grandes revelações divinas são revelações emanadas de Deus, o Criador. Têm sido postas à consideração do homem em diversas épocas e vamos percebendo por elas que não é fácil conseguirmos entender logo de início os seus fundamentos, os seus princípios. Quando se fala em caridade, da forma como o texto nos aborda, o tema, entendemos que a caridade deve ser universal, para toda a humanidade. As revelações divinas são para toda a humanidade. Não há religiões especiais, mais elevadas que outras, para receberem as mensagens de Deus. Porque todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. E quando são recebidas essas mensagens, é o próprio homem, com as suas imperfeições ainda, que muitas das vezes orienta essas interpretações, essas orientações, para aquilo que julga serem as suas interpretações mais concretas e corretas daquilo que é o pensamento de Deus. É muito difícil ao homem entender o pensamento de Deus, mas podemos ir tentando perceber os pequenos aspectos que cada revelação nos traz. Esta questão da caridade é uma questão transcendente e nós sabemos que há religiões que a utilizam, trazendo para dentro dessas religiões aquilo que é o seu conceito, a sua interpretação, o seu conhecimento. Caridade é universal também. É aquilo que corresponde ao entendimento de toda a criatura. E a criatura terá que entender a caridade por si próprio. Quando pensamos que as religiões nos ajudam a ligarmos-nos mais rapidamente a Deus, é uma verdade. Só que tem que ser cada crente, nas suas próprias religiões, a entender de que forma é que pode interpretar e entender, pondo em prática, todas essas orientações que emanam de Deus. Caridade, como nos dizem os imortais, é indulgência, é benevolência, é o amor em movimento, é o perdão das ofensas. E isso é o princípio que todos nós individualmente temos que pôr em evidência nas nossas vidas. Dizemos assim, não é fácil. Claro, nada é fácil. O espírito que somos é um espírito que precisa de tempo, para uns mais tempo, para outros menos tempo, mas que precisa de tempo para interiorizar estes princípios, que sendo tão simples, são extremamente difíceis de pôr em prática. E porquê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, dá-nos a liberdade de escolher entre aquilo que é o bem, que é a paz, que é o amor, que é a caridade, entre outras coisas, aquelas que muitas das vezes nos ressaltam aos olhos, ressaltam na sociedade onde estamos, em que colhemos os benefícios das coisas que mais depressa nos atingem os olhos e nos buscam os interesses individuais, quando sabemos que, estando em conjunto, trabalhando em conjunto como irmãos que somos, devemos, sobretudo, pensar primeiro em Deus como primeiro ensinamento e depois pensar no próximo, pensar no irmão que está ao lado, naquele que precisa da nossa caridade, da nossa atenção,
do nosso carinho, da nossa ajuda. E esse princípio, quando o pomos em evidência, juntamente com o outro, do amar o Pai Celestial, estamos a cumprir com a mensagem sublime que do alto dimana há tantos séculos para o homem. Que saibamos cada vez mais pôr em prática aquilo que são os pequenos ensinamentos que nos são dados, seguindo as orientações dos imortais, que cada um de nós saiba pô-las em prática, porque é pondo em prática, de facto, aquilo que ouvimos, que lemos, que conseguiremos um dia chegar aos estados novos, celestes, que nos estão prometidos pelo Pai de amor, que é Deus. Nestas leituras que escutamos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, e depois na explicação que os Espíritos nos vêm transmitir sobre estas duas leituras, está naturalmente resumida toda a lei e os profetas. Porque se para nós pode ainda ser complexo ou difícil de entender muitas das leis divinas, muitas dos fenómenos que por vezes não conseguimos explicar, é muito claro a conduta que devemos ter e a lei que Jesus nos vem transmitir para que possamos mais facilmente chegar a esse reino de Deus que ele prometia. E essa lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa foi a resposta dada, naturalmente, pelo fariseu que questionou Jesus, pelo doutor da lei que questionou Jesus, e depois, como que para o tentar e ver de que forma ele explicaria essa lei, ele pergunta-lhe quem é o seu próximo. E Jesus conta essa parábola maravilhosa do samaritano, onde nos mostra que é a caridade o único caminho que nós temos para a perfeição. Nós todos temos ainda egoísmo e orgulho, uns em maior quantidade ou dimensão, outros menor, mas é o nosso egoísmo e o nosso orgulho que fazem com que, na maior parte das vezes, nós não consigamos pôr em prática essa lei do amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, a única forma de cumprirmos com essa lei moral é naturalmente eliminarmos o nosso egoísmo e eliminarmos o nosso orgulho. Ou, dito de outra forma, combatermos essas imperfeições que ainda temos. E a única forma de as combater, de as neutralizar, é naturalmente desenvolver as virtudes que são contrárias a essas imperfeições e que são a caridade e a humildade. Por isso, Jesus, nos seus ensinamentos, no seu exemplo de vida, sempre colocou acima de tudo a humildade e a caridade. E a caridade, como nós ouvimos nessa leitura, é fazer o bem a todos aqueles que necessitam. O bem sem ostentação, o bem sem andarmos a anunciá-lo. É perdoar as ofensas, para que também as nossas possam ser perdoadas. É amar os inimigos, como Jesus nos ensinou. É sermos exigentes para com as nossas imperfeições, para com as nossas faltas, mas sermos tolerantes ou indulgentes para com as dos outros, não os julgando, não procurando, naturalmente, apontar esses defeitos, essas faltas. Então, é esta prática
que nós devemos ter em atenção no nosso dia a dia, na nossa vida, para que então possamos desenvolver essas qualidades, essas virtudes. A caridade é o amor em ação, em todas as suas componentes, em todos os seus aspectos. Por isso, o Espírito que nos dá esta explicação destas leituras termina dizendo que, praticando a caridade, já estamos, de alguma forma, a praticar a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Então, a caridade encerra todas estas qualidades. Na primeira leitura de São Mateus, nós vemos que as nossas ações têm consequências. E, nessa leitura, aquilo que era transmitido era que o bem que nós fizéssemos aos outros, estaríamos a fazê-lo também a Deus. Estaríamos a fazê-lo também a Jesus, neste caso, como Filho de Deus, como governador da terra. E que quem não agisse dessa maneira teria naturalmente uma consequência mais infeliz, mais dolorosa, mais sofrida. E como a espiritualidade nos explicou, Jesus precisou de usar de uma simbologia forte, de uma imagem forte, para de alguma forma poder, esclarecendo aquele povo que o escutava, chocar no sentido de lhes mostrar que era errado, que era uma prática errada nós não cuidarmos dos nossos semelhantes, do próximo, não ajudarmos dentro das nossas possibilidades os outros. E que quem procede com dureza, com indiferença, esse terá naturalmente uma consequência mais difícil. Esta questão do juízo final, do fogo eterno e do paraíso, era uma concepção que, à época, era importante ter, no sentido de, com umas imagens, como disse aqui este espírito, com umas imagens fortes, chocantes, de alguma forma, fazer com que as pessoas, por temor, não fizessem essas práticas erradas. Nós hoje sabemos que isso não é assim, que não existe o fogo eterno, como também não existe o paraíso em que a espiritualidade está na ociosidade, não é? Sem ter nada para fazer. O que nós sabemos é que vamos receber de acordo com as nossas obras, como Jesus nos ensinou. Então, aqueles que são caridosos, que são benevolentes, que praticam a benevolência, a brandura, a bondade, esses naturalmente que terão uma consequência mais feliz, melhor, do que aqueles que praticam a maldade ou a indiferença ou que não se preocupam com os outros unicamente consigo por egoísmo ou então por se acharem superiores aos outros por orgulho. Então que nós possamos refletir sobre estes ensinamentos e terem atenção que todos nós podemos praticar a caridade, olhar para aqueles que nos rodeiam e dentro das nossas possibilidades e das necessidades deles, ajudar e pôr em prática esse amor que é naturalmente o único caminho que nos levará à perfeição. Depois do que ouvimos, vou ler aqui só um refrão de uma canção nossa. Tu que crês num mundo maior e melhor, luta pela paz, pela justiça, pelo bem. Faz da vida um serviço de paz e de amor, e a alegria chegará também.
Não queiras ódios nem guerras, violência, a morte, injustiça, opressão. Não queiras falsos amores, que esmagam os outros e matam o irmão. Como nós ouvimos, Senhor, os teus ensinamentos, te queremos agora pedir, praticando desta forma também a nossa caridade neste instante, reunidos no nosso Evangelho no lar, por todos os lares, principalmente por aqueles onde há violência, onde há, Senhor, ingratidão de filhos, onde há filhos que andam perdidos nos vícios, mas também pais, Senhor, que não sabem conduzir os seus filhos, não sabem ensinar, falar de Ti, Mestre, para que tudo seja diferente. Também eles não se têm a orientação correta, mas pedimos, Senhor, por todos aqueles que não têm lar, que vivem nas ruas, nos guetos, Senhor, ao frio, à chuva ou ao calor, que não têm alimento, que não têm condições, Senhor, necessárias para terem tantas vezes os seus idosos, as crianças, Senhor. Te oramos por todos esses irmãos e irmãs onde quer que eles se encontrem. Também por todos os que estão nos hospitais, nas cadeias, Senhor, nas prisões dos vícios, por todos aqueles que não te conhecem. Misericórdia para todos aqueles, Senhor, que te perseguem, perseguindo os seus irmãos, que querem a ganância do poder, só pensam no poder, Senhor, em ter mais e mais, que fomentam as guerras, que pensam só neles com o egoísmo, com o orgulho. Tende misericórdia deles, Senhor, porque estão a criar tantas dores, tanto sofrimento para o seu futuro. E dá-nos a nós outros, passamos essas dificuldades, a força, a coragem, a fé, porque sabemos que Deus, nosso Pai, é justo. E se nos toca o sofrimento, a dor, seja ele qual for, é porque é o melhor para nós, é porque é para nós ultrapassarmos, para nós nos fortalecermos, mostrando que confiamos em Ti, Jesus, que és a verdade, és o caminho, és a vida. Ajuda-nos a serenar tudo que estiver ao nosso alcance, a manter-nos serenos, a elevar o pensamento, orando para que possamos ter os benfeitores amigos, os teus mensageiros junto de nós, para nos intuírem e conseguirmos ultrapassar as dificuldades que temos que passar nos momentos difíceis, que passemos, Senhor, confiando, porque só assim conseguimos resgatar. E tudo passa, e as dores também passarão, e depois vem a bonança, Senhor, para quando chegarmos a esse lado da vida, continuarmos a louvar por termos seguido o caminho que nos ensinaste. Ajuda a todos, Senhor, a encontrar-te, a entender o teu verdadeiro Evangelho, a tua doutrina, Senhor, que nos dá o consolo, que nos dá a capacidade de aceitarmos com mais resignação, com mais resiliência as provas que temos que ultrapassar. Derrama sobre todos, Senhor, toda a humanidade, o teu amor, a tua paz, o teu alívio, a tua esperança, para que venha, de certeza, um dia melhor, porque depois, Senhor, da tempestade sempre vem a bonança. A natureza também nos ensina e nos dá essa prova. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Página 5. Quero caminhar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar,
sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Estamos a chegar ao final deste Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga que esteve presente magnetizou, fluidificou para a nossa bem-estar, para a nossa saúde. Lembramos que os textos que utilizamos no nosso Evangelho são publicados mensalmente no Jornal Espírita. E assim, se quiserem acompanhar esses textos e assinarem o jornal, deverão enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com para que possam receber todas as informações que vos permitem, então, tornarem-se assinantes do jornal. Lembramos que amanhã, pelas 20h30, estaremos novamente em contacto convosco para mais uma reunião doutrinária, para mais uma palestra. E na sexta-feira, no mesmo horário da nossa associação, voltaremos a estar em contacto com uma palestra, neste caso, com um palestrante amigo. E, portanto, despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.